Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Isabel Guimarães, estou aqui mais uma vez com vocês. É um prazer para mim estar aqui para a gente fazer uma reflexão em torno do tema O Evangelho e o Momento Atual. Acho que o tema é de uma atualidade, de uma importância gigante, diante de tantas coisas que nós estamos enfrentando, que sempre enfrentamos, na verdade, porque os seres humanos, os espíritos, eles vem num processo de crescimento, de evolução, e cada época, cada era tem o seu desafio. Quero agradecer especialmente ao meu amigo Celso, que sempre proporciona o convite para que eu possa compartilhar com vocês algumas reflexões. Agradecer a comunidade espírita Nova Era por acolher a sugestão de Celso, a Rádio Transvale, que é sempre parceira. Então, para mim, é uma enorme alegria estar podendo compartilhar esse momento com vocês. E eu espero que nós possamos, durante os próximos minutos, estarmos conectados numa reflexão profunda. Eu espero que onde você esteja, no momento que você esteja escutando, você entre em sintonia com essa proposta desse tema, que, como eu disse, é um tema tão importante, tão atual. Antes da gente falar do momento atual do Evangelho, é muito importante a gente estruturar o pensamento a partir de uma reflexão sobre o processo de evolução da humanidade. Consequentemente, isso não está dissociado, óbvio, da evolução espiritual. Mas nós que nascemos simples e ignorantes e passamos por longos períodos fomentando um desenvolvimento, ou seja, teve que muita coisa na Terra dar certo para que nós pudéssemos começarmos a existir como vida inteligente no planeta Terra. Foram muitas estruturas anteriores. Então, quando o ser humano chega ao planeta Terra, quando os primeiros espíritos, habitando corpos ainda em processo de desenvolvimento, mas apropriados para o rudimento de inteligência possível de se expressar, né? Porque o espírito ele nasce como um princípio inteligente do universo, mas em desenvolvimento, e, portanto, a estrutura física àquela época era uma estrutura física compatível e necessária dentro desse processo, porque o processo de evolução ele vai se dando a partir de experiências. Então, nós começamos como grupamentos humanos em pequenos grupos que, sei lá, de 20, 30 indivíduos, talvez, no máximo, que me perdoem os historiadores da evolução humana, né? Os desbravadores aí que estudam isso, mas, se eu não me engano, eu li em algum lugar que era esse número, que viviam poucos anos, né? Em média 18 anos, e então o processo de desencarnar e reencarnar certamente era muito rápido. O corpo físico ele foi ganhando uma complexidade, um aperfeiçoamento. Então, inicialmente, nós tivemos protótipos humanos, nós tivemos nós tivemos Homo de neandertal, Homo africanos, Homo erectus. Primeiro, nós tivemos os hominídeos, né, nessa sequência aí. Eu estou citando sem preocupação quem veio primeiro e quem veio depois, mas certamente os hominídeos chamados vieram antes de todos esses outros que eu citei, que eram ainda seres que viviam imersos com a natureza e ainda não faziam uma distinção entre eles e a natureza, e ainda não existia um nível de consciência, uma estruturação psicológica nem cerebral que possibilitasse um nível maior de organização. Mas, à medida em que a evolução vai se dando, à medida em que esses hominídeos vão se vivendo as experiências no planeta Terra, e, claro, nós nunca podemos esquecer que nós não estamos à toa. Existem, segundo Emmanuel, Jesus e os seus engenheiros químicos, biólogos, e seja lá mais que equipe foi que ele trouxe, estavam por aqui cuidando de todo esse processo anterior até os primeiros hominídeos começarem o seu longo processo de evolução até alcançar o que somos hoje, que é Homo sapiens sapiens. Então, à medida em que
Então, esses seres vão vivendo experiências, eles vão ganhando também uma estrutura física mais compatível, que expressa mais a resultante desse aprendizado, da sua inteligência, ferramentas, viver em grupo, descoberta do fogo, morar em caverna ou se proteger das feras, né? Afinal, naquela época existiam feras muito maiores e mais perigosas do ponto de vista da força física, mas a inteligência humana, então, ela vai superando a sua fragilidade física diante de outros seres muito mais poderosos e potentes do ponto de vista físico. E a partir desse momento em que os seres humanos se agrupam para sobreviver e para se protegerem, começam os primeiros rudimentos de uma organização. A organização ela só vai ganhar uma complexidade e passar a se desenvolver a partir do marco da descoberta da agricultura. Então, quando a agricultura é descoberta, dizem os historiadores, pesquisadores, que foi descoberta por mulher, né? Porque as mulheres, observando a germinação das sementes nos espaços onde viviam, até a descoberta da agricultura, nós éramos nômades. Então, ficávamos para lá e para cá, quando se esgotava a alimentação naquela área geográfica, se deslocava para uma outra área. Né? Talvez num período, eu digo, necessário, no processo de dispersão dos seres humanos, né, pelo planeta. E aí, quando se descobre a agricultura, então, quando os seres humanos eles começam a plantar para colher, e logo em seguida também vem a pecuária, ou seja, eles também começam a criar animais, a domesticar animais e criá-los, isso resulta em algo importantíssimo. Às vezes as pessoas pensam que não param para refletir sobre o grande marco que é isso. O grande marco é que não serão duas coisas. Primeiro, os seres humanos deixaram de ser nômades, passaram a ser gregários. Os seres humanos passaram pela primeira vez a ter disponibilidade de alimentos sem precisar passar o dia inteiro correndo atrás. Isso nos deu tempo para pensar, tempo para refletir. E mais, a alimentação abundante permitiu um aporte proteico para o corpo físico, que fortaleceu esse corpo físico, que fortaleceu inclusive a estrutura cerebral e que permitiu uma maior longevidade. Então, os seres humanos começaram a viver mais porque se alimentavam melhor, passou a desenvolver mais a sua estrutura cerebral porque tinha disponibilidade de alimentos. E também tem um aspecto social, que é como se vivia mais. Estávamos em grupos, e existia todo um processo de plantio, de colheita, de divisão dessa colheita. Os seres humanos passaram a ganhar também a organização social. Então, surgem os primeiros líderes, que antes era a força física apenas, então isso começa a deslocar, surgem os xamãs, surgem as pessoas que começam a se especializar em coisas. Por quê? Porque existia mais tempo livre, está vendo como o ócio é importante? Para pensar, então, para observar, e a partir dessa observação, com a inteligência que Deus nos concedeu, começar a entender os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos, e também criar estruturas, né? Criar calendário, né? Não é nada parecido com o que a gente tem hoje, mas os rudimentos, para que a gente chegasse ao que tem hoje, precisou que esse rudimento acontecesse lá, bem atrás, né? Alguns milhares de anos atrás. Então, por quê? Porque a colheita ela era necessária, né? Porque se precisava observar o tempo, esperar plantar, esperar nascer, então tinha toda uma questão relacionada com o tempo e com as especializações, ou seja, as pessoas começam então a fazer divisão de tarefas naquela sociedade, as estruturas de moradia então começam a surgir, a melhorar, porque antes se vivia em cavernas, porque se era nômade, não precisava ter casa, não precisava ter abrigo, mas a partir do momento em que se fixa, precisa de abrigo no entorno das plantações, de proteção não só para animais, né, como abrigo da chuva, do frio, como também, posteriormente, começam a surgir as guerras nesse período.
os grupos começam a se estranhar, muito provavelmente por causa de comida, muito provavelmente, né? Porque vai ver que, imagine, um planta, aí tem uma geada, tem um problema da natureza, né? Um problema qualquer, não tem a colheita. O de cá planta e tem a colheita. Então, talvez eles se atritassem aí, porque, né, quem tem fome tem pressa, é assim até hoje, e então onde tem comida a pessoa vai, se o outro não quiser dar, pode gerar atrito. Mas o mais importante disso é como nós nos organizamos socialmente. Então, essa organização, essa estrutura, vejam vocês que na época que eu comecei a relatar aqui, do início, nos primeiros hominídeos, quando nós éramos nômades e tal, a média era 18 a 30 indivíduos. Quando chegamos, então, nesse outro estágio que a agricultura está firmada, organizada, alimentação suficiente, né, para a longevidade das pessoas e para o fortalecimento, nós vamos ter, então, na Idade Antiga, e já chegando na Idade Antiga, cidades-estado com até 30 mil habitantes, né? Porque a estrutura geográfica não era conhecida como é hoje, não eram países. Cada cidade era uma, digamos assim, como se fosse um país. E depois é que começam as invasões e as expansões e as agregações, e o mundo, então, vai formando um novo desenho da sua geografia, e surgem, então, os países, né, as áreas geográficas maiores, mas inicialmente eram cidades-estado, ou seja, a cidade, as pessoas que viviam ali se organizavam como uma comunidade que não tinha um elo de ligação com a outra comunidade, era uma outra cidade-estado, né? Haja vista aí na história romana a guerra entre Esparta e Atenas, né? Eram duas cidades que tinham vocações bem diferentes, Esparta para a guerra e Atenas para o pensar, né? Para o mundo do estudo, da filosofia, e Esparta os espartanos eram guerreiros, tinham essa vocação. Então, eu estou falando tudo isso para a gente chegar no momento atual, porque eu acho que a gente não pode flutuar e cair no momento atual e começar a falar sobre a importância ou sobre o evangelho no momento atual, sem primeiro fazer essa reflexão dessa longa história que eu estou resumindo aqui em alguns minutos, mas eu estou falando de milhares de anos, eu estou falando de 150 mil anos atrás, eu estou falando, sabe, de 40, de 50 mil anos atrás, ao longo aí de todo esse processo, para que a gente entenda que nós chegamos aqui num longo processo evolutivo, não foi do dia à noite para o dia, e que tudo que nós temos hoje, a forma como hoje a sociedade tem esse nível de complexidade que nós temos hoje, tudo começou lá, então nós somos resultante de uma longa história, e tudo isso que foi vivido está em nós, e está na nossa forma de ver o mundo, está na forma como hoje as coisas são estruturadas. Então, quando a gente vai falar de momento atual, a gente não pode deixar de olhar pelo retrovisor, no sentido de entendermos como é que nós chegamos aqui, como foi essa longa história, porque isso nos conecta à realidade de sermos espíritos. Então, somos espíritos imortais, e todas essas experiências que eu aqui estou relatando, do ponto de vista do espírito, está na nossa memória perispiritual, né? Todo esse trajeto humano, do humano no planeta Terra, desde os mais rudimentares até o momento atual, em que nós temos toda essa tecnologia à nossa disposição, nós temos, né, todos esses avanços, e temos alimentação em abundância, embora pessoas passem fome, a gente tem que parar para refletir sobre a importância do Evangelho nessas perspectivas das questões atuais. Como o Evangelho pode nos ajudar na compreensão das questões da atualidade, sabendo que tudo que a gente vive neste momento e nesta época vão ter desdobramentos nos anos vindouros, assim como esse passado que eu relatei para vocês teve desdobramentos. Então, quando a gente olha hoje, a gente ainda encontra na cultura dos povos, quando a gente vai pesquisar, eu sou uma pessoa que gosto muito de pesquisar mitos,
não é só mitologia grega, não, a gente fica muito vinculado à mitologia grega porque é mais conhecida, mas todos os povos têm seus mitos, suas histórias, seus rituais, sua forma de organizar a sociedade, seus valores, e isso tudo tem a ver com todo esse passado, tem a ver com o passado de desenvolvimento, tem a ver com o passado de exploração, tem a ver com o passado de guerras, tem a ver com um passado de religiões que foram surgindo, né? Porque nessa época que eu falei para vocês, quando a agricultura se firma, além de surgirem os líderes, depois os reis, os xamãs, os sacerdotes, ou a igreja, né? A igreja não vou falar igreja não, as religiões, de uma forma geral, então também surgem nessa época como formas de explicação dos fenômenos naturais que ainda fugia à compreensão. Nós estamos falando aqui de rudimento ainda de desenvolvimento, portanto, só bem mais tarde muitas coisas a ciência trouxe a sua luz e a sua explicação, mas na época que eu estou me referindo, as explicações eram de cunho místico, né? Então, se ouvia-se um trovão, o trovão era a voz de um deus que estava zangado, né? E mandava um raio, então se caía um raio, era o Deus que estava jogando raio de lá para cá, precisava fazer algum tipo de ritual, sacrifício para acalmar aquele Deus que devia estar chateado com os seres humanos. Não que nós não mereçamos as iras, né? Porque nós somos demais, né? Nós não somos fluxicheiros, eu sempre digo, mas tudo bem. Nós também fazemos muitas coisas boas, então vamos esperar que o Criador tenha essa paciência com a gente, porque nós não somos fáceis. Mas a estrutura atual, então, da sociedade, ela repousa nos andares de baixo dessa sociedade que a gente olha hoje no instantâneo, todas essas experiências que o espírito passou para chegar aqui e agora. Então, como é agora a sociedade atual? Quantas mazelas existem na sociedade atual e como o evangelho pode estar atualizado e pode ser utilizado como ferramenta para o momento atual. Então, só do ponto de vista espiritual, no livro A Caminho da Luz, o espírito Emmanuel, ele relata, fazendo também um olhar da perspectiva espiritual de todo esse processo que eu falei para vocês de desenvolvimento dos seres humanos, como é que nós chegamos aonde chegamos, como é que isso foi acontecendo, né? Que todo esse processo admirável não foi obra do acaso. Ele vai dizer que foram resultados de forças que consequência de um trabalho muito bem elaborado pelos espíritos superiores, né, responsáveis pelo destino do planeta. E que Jesus, ele mesmo e sua equipe de engenheiros, químicos, biólogos, estiveram presentes todo o tempo, acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta. Então, nós também, claro, não podemos desconsiderar que a presença do princípio inteligente, que nós podemos chamar de Deus, como campo organizador da forma de tudo isso. Então, toda a gênese desse processo de constituição da vida no planeta e, posteriormente, todo o processo de evolução, a partir dos primeiros hominídeos até chegar no Homo sapiens sapiens, com toda essa complexidade que a gente vê na sociedade atual, tudo isso não é obra do acaso, né? Tem todo um estudo, nós não estamos à toa, nós estamos sendo orientados, nós estamos sendo cuidados, não acho que a gente está à toa e que as coisas estão acontecendo a bel prazer de A ou de B. As coisas acontecem, nós temos nosso livre-arbítrio, mas existem leis divinas que regulam todo esse processo, embora seja bem alargado tudo que nós podemos fazer, mas existem balizadores deste processo todo. Então, o princípio inteligente ele vem evoluindo através do reino mineral, vegetal, animal e hominal, sendo que no mineral ele consegue aprender a capacidade de aglutinar os elementos da matéria, no vegetal a faculdade de reagir a estímulos do meio, no animal ele vai, então, aprender o instinto, as atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, características de cada espécie, e no hominal entra o reino da razão, consciência que o indivíduo tem de si,
como e do meio que o cerca. Lembra que eu disse que os primeiros hominídeos não tinham essa consciência. Então, a gente vai se movendo aí nessa grande cadeia de evolução, nesse grande alvorecer da consciência, porque em paralelo a essa jornada para fora, ou seja, de estruturação do meio ambiente, de estruturação da estrutura social, que os seres humanos então passam a se organizarem a partir e estruturar a sociedade, a consciência também evolui, ou seja, o nosso psiquismo também evolui, ganha complexidade em paralelo às relações sociais. Então, essa jornada da consciência da caverna até as estrelas, literalmente, né, porque nós alcançamos o espaço, é todo um processo de alvorecer de consciência. Então, saímos de uma subconsciência, ou seja, imersos na natureza, passamos para uma consciência e estamos a caminho de uma superconsciência, ou seja, as leis de Deus que estão nessa consciência maior, que não é a consciência da psicologia ou a consciência da área de saúde mental, mas a consciência maior, a consciência de ser espírito de Deus. E aí entramos na atualidade do Evangelho. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês em torno do que quem é Jesus para você, tá? O seu Jesus ainda está na cruz, é um Jesus que você enxerga na cruz. O seu Jesus é Deus, porque para algumas religiões Jesus é Deus. E às vezes nós viemos de algumas religiões que acabamos impregnados dessa perspectiva. O seu Jesus é só o mito, ou seja, o Cristo, o mito. O seu Jesus é humano, né? Seu Jesus é humano. Seu Jesus é um guia. Seu Jesus é um modelo. Como é essa sua relação com Jesus? Isso é muito importante, porque a partir da consciência dessa relação, nós também vamos olhar para aquilo, o legado dele em relação às propostas do Evangelho de uma outra forma. Então, a história dos Evangelhos, ou seja, escritos nos primórdios da era cristã, mesmo tendo sido modificado aqui e ali, de acordo, né, com as conveniências, porque a gente sabe, cada conveniência de época, então, várias passagens, algumas foram censuradas. É muito importante a gente lembrar que os evangelhos que a gente conhece são os evangelhos canônicos, porém, existem os evangelhos chamados apócrifos, que são os evangelhos que a Igreja Católica, quando foi constituída, lá já na Idade Antiga, né? Quando lá para o ano de 1300 da era cristã, de 300 da era cristã, desculpa, 1300 é outra história, lá com, se eu não me engano, com o imperador Constantino, que começa, então, a admitir o cristianismo como uma religião aceita. Então, surge a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir disso, e os evangelhos, então, aceitos para compor essa nova religião. Os pais da Igreja Católica, então, aqueles que a organizaram, escolheram os evangelhos, que seriam os evangelhos adotados, e excluíram Evangelho de Maria, Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, enfim, outros evangelhos que a gente não pode também, na atualidade, desconsiderar. Mas, ok, os evangelhos canônicos já têm material suficiente para a gente falar aqui mais de algumas horas, e ainda vai ficar faltando. Então, por que o evangelho não perde sua atualidade? Por que sua mensagem perdura por 2000 anos? Sua linguagem perdura, porque é uma linguagem que atinge diretamente o espírito, impulsionando sua evolução. Tá? A gente vê como, por dois exemplos, Paulo de Tarso e Francisco de Assis foram dois exemplos que foram alcançados por essa proposta revolucionária e transformadora, revolucionária para a época, ainda hoje, essa proposta de amor de Jesus, essa proposta de olhar para o interior das pessoas, de buscar a fala a partir do espírito imortal e não de uma época,
fez com que tanto Paulo de Tarso quanto Francisco de Assis se convertessem ao cristianismo e fizeram tudo que eles fizeram. Então, o evangelho, ele fala diretamente ao espírito imortal, tá? E é isso que a gente precisa entender, porque a gente tem que olhar para o evangelho e para as suas passagens, fazendo uma leitura que possa trazer luz para o momento atual. E olha como nós andamos precisando. Eu vou dar alguns exemplos de como o evangelho pode ser importante para a gente compreender o momento atual. Eu vou dar o exemplo do evangelho de algumas passagens, tá? Vamos compartilhar algumas passagens. Todo reino dividido contra si mesmo ficará devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Olha que coisa interessante. Toda cidade, todo reino dividido contra si mesmo. Isso não parece o nosso país no momento atual? Nós vivemos uma polarização que extrapola, inclusive, a política, porque hoje tudo vira um bavi. Eu ia falar fla-flu, mas a gente está na Bahia. Tudo vira um bavi, tudo vira um nós contra eles, e eu estou certa, eu tenho razão. Não é só no caminho político, não. Se a gente observar, eu sou uma estudiosa e observo o comportamento das pessoas como terapeuta que sou, e observo as redes sociais, e as pessoas polarizam tudo é uma polarização. Isso se fez marcante, presente na política nos últimos anos. Então, toda cidade, todo reino dividido contra si mesmo não poderá subsistir. Uma família que está dividida contra si mesmo não poderá subsistir. Um país no qual o povo está dividido contra si mesmo não poderá subsistir. Muitas consequências virão. E você mesmo não pode estar dividido contra si mesmo. Você dividido a sua cisão interna também. Então, a gente pode... Essa passagem tanto serve para a gente olhar do ponto de vista coletivo, exterior, como olhar para dentro da gente. Porque eu vejo muitas pessoas pregando o evangelho, ou falando de Jesus, falando de paz e de amor, e agindo de forma contraditória. Então, você está cindido, você está dividido. Porque se você é uma pessoa que acredita na evolução espiritual, acredita no amor como uma grande força universal que vai transformar a vida no planeta Terra, se você acredita na fraternidade, na solidariedade, se você acredita que todos nós somos espíritos em processo de evolução e que não existem exceções, e você diz uma coisa tipo bandido bom é bandido morto, você está dividido contra si mesmo, ou seja, você está afirmando que acredita em uma coisa, mas a sua atitude, o seu olhar para o mundo, a sua percepção é contraditória, você está cindido, dividido contra si mesmo. Por quê? Porque o bandido também é um espírito, também é filho de Deus. Tem que prender? Tem que usar os rigores da lei? Tem, mas tem que matar? Não, porque isso me iguala aquilo que eu estou querendo combater. Então, esse tipo de atenção a gente precisa ter para com tudo. Será que aquilo que eu estou dizendo que acredito, na hora que eu faço escolhas, na hora que eu tenho uma atitude em família, em sociedade, será que essa minha atitude está coerente com o meu discurso, com aquilo que eu digo que estou acreditando? Porque senão você está dividido. E aí Jesus diz que a divisão, a cisão, não poderá subsistir, ou seja, você vai adoecer psiquicamente, você vai adoecer emocionalmente. Outra passagem também que serve. O reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmá-lo, ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Deus está dentro de vós. Olha que coisa maravilhosa. Olha como hoje nós temos inúmeras religiões e religiosos de todas as religiões querendo ser o baluarte da verdade, da ponte que liga ao Criador. E o Espiritismo também não está fora disso, porque nós também criamos os nossos mitos, as nossas estrelas de quinta grandeza, em relação às quais não se pode falar nada, onde se acredita em tudo que é dito. Então, se o reino de Deus está dentro, ninguém vai poder oferecer esse reino para nós. Nós precisamos conquistar o reino dentro de nós, o nosso castelo interior, o nosso reino interior aqui, é dentro de mim que eu vou encontrar o sagrado, o divino, não é em nenhuma pessoa fora de mim, nem em nenhum lugar
físico. Os lugares físicos, eles são importantes para nos ajudarem nessa conexão. As pessoas são importantes porque muitas vezes elas trazem falas, escritos, palestras, que são importantes para a gente criar uma conexão, mas não projete na pessoa, num outro ser humano, um outro espírito em evolução, por isso está encarnado aqui no planeta Terra, o reino de Deus, como se ele tivesse a chave no bolso do reino de Deus para abrir para você, porque o reino de Deus está dentro de você. Portanto, não tenha mitos, não tenha gurus. Olhe para todos, respeite todos, mas olhe como espíritos, sujeitos a falhas, e, portanto, temos todo o direito de não acreditar em tudo que é dito ou discordar, né, do que a pessoa está dizendo, e isso não nos torna nenhuma pária, nem a gente está desrespeitando o outro por discordar. Isso é uma coisa natural. Pessoas inteligentes discordam entre si, exatamente por serem inteligentes, mas também por serem inteligentes, elas podem encontrar um caminho de diálogo, porque quem não tem inteligência não vai, e conhecimento não vai encontrar caminho de diálogo. O caminho de diálogo é possível. Eu posso pensar completamente diferente de você e posso respeitar a sua forma de ver o mundo, de pensar o mundo, e nós podemos ter um diálogo saudável e tranquilo em relação aos nossos pontos de vista e nossas visões de mundo. A outra passagem que é bastante atual também é: quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a passagem da mulher no poço, que Jesus fala isso para ela, que ele oferece água para ele e ele dá essa resposta, que quem bebe daquela água do poço. E quanta gente está bebendo água do poço, o poço aí entrando como projetos, entrando como ideias, entrando como coisas que vão salvar a pessoa. Está muito na moda, toda hora aparece uma coisa com um nome diferente, que agora você vai entrar em contato com suas emoções, agora vai resolver. Está recheado, se você der uma passeada pelas redes sociais, está recheado de gente oferecendo a água do poço, mas a água que você precisa beber é a água que jorra dentro de você. É essa fonte, é você se perceber como Espírito de Deus. Quem se percebe como Espírito de Deus e quem vive como Espírito de Deus, bebe dessa água, e essa água é infinita, é uma água que jorra eternamente, ou seja, não é algo que você vai perder a sua capacidade de percepção e de se sentir espírito, permitirá que você possa beber dessa água para sempre, tá? Então é isso. O Evangelho ele é atualíssimo. Tem uma outra passagem muito interessante que diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, pois o remendo do novo arranca parte do velho e o rasgão fica maior. Então, nós precisamos atualizar as coisas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente vem falar aqui sobre evangelho e atualidade, a gente precisa, então, estar atento a isso. Então, eu estou trazendo as passagens do evangelho, eu estou falando do contexto pensado, contei a história um pouco, contei a história não, eu fiz um rápido apanhado da história da evolução humana. Eu estou aqui trazendo passagem do Evangelho, mostrando como essas passagens são atuais e podem ser instrumentos de compreensão do momento atual, sem cometer digamos assim, o equívoco de oferecer um novo Evangelho. Entenderam? Então, assim, a gente pode atualizar as coisas assim, a gente pode ler as coisas e trazer para a atualidade, sem perder a essência do que está ali, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente quer atualizar, mas aí a gente escreve outra coisa, a nossa própria ideia. A gente pode escrever nossa própria ideia, ok, não tem problema nenhum. Nós somos espíritos, temos inteligência, podemos, mas é preciso ter muito cuidado na hora que a gente vai trazer as atualizações. Eu sou totalmente favorável a trazer os ensinamentos espíritas, por exemplo, Livro dos Espíritos, Gênesis, próprio Evangelho, O Céu e o Inferno e Livro dos Médiuns, para uma releitura à luz de tudo que já existe hoje, que foi desenvolvido hoje. Hoje nós temos aí rede social, internet, tanta modernidade, tanta coisa que não tinha naquela época. Como é que a gente pode agora
trazer, por exemplo, uma reunião mediúnica feita através da rede, é algo que você vai achar dessa forma lá no livro, nas orientações, no livro dos médios, esse tipo de mediunidade. Mas nós podemos pegar a base da mediunidade, daquilo que está lá em essência, e podemos traduzir para uma linguagem, para uma forma de fazer atualizada, porque tudo evolui, gente. E se tudo evolui, porque nós evoluímos. Então, nós precisamos entender que a gente não pode ficar só repetindo as coisas, nós precisamos desse olhar atualizado para as coisas, sem, entretanto, perdermos a essência. E o evangelho, ele tem essa magia, né? O evangelho, você, cada vez que você lê as passagens, os ensinamentos, você traz para uma realidade com um olhar diferente. É incrível, é uma magia, porque a cada vez que você vive experiências, a cada situação, as passagens servem sobre um novo olhar. A linguagem é metafórica. A linguagem que Jesus usou foi uma linguagem da metáfora, porque essa é a linguagem que atinge o espírito imortal. Então, Jesus não fala para um povo, uma época, não. Ele fala diretamente para o espírito com essa linguagem simbólica. Quando nós sonhamos, por exemplo, os sonhos eles têm uma linguagem simbólica, porque é a linguagem do nosso inconsciente, é a linguagem do nosso psiquismo. Por isso que Jesus fala em parábolas, que as parábolas, na verdade, são a utilização de símbolos para explicar questões que serviam àquela época, que serviram ontem e hoje continuarão servindo amanhã. Então, nessa passagem, ninguém deita remendo novo em tecido velho, é um convite à renovação, é um convite a gente aceitar o novo que sempre vem. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem assim, porque no meu tempo, eu digo, gente, olha só se esse for o tempo de vocês, porque, embora eu já seja quase uma senhora idosa, o meu tempo é agora, eu estou viva agora, eu estou vivendo as coisas da agora, então meu tempo é agora. Na época que eu era jovem, tinham várias coisas muito legais e tinham coisas também muito ruins. E hoje tem coisas muito legais, tem coisas ruins. Por quê? Porque cada geração e cada época, o problema está no ser humano, não está na gente fazer um retrocesso para o passado. Deus me livre. Hoje é ótimo, adoro que tem rede social, adoro que tem internet, adoro que tem celular e todo esse conforto e modernidade da vida atual. Então, nós precisamos atualizar as coisas e prestar atenção em qual é o uso ético que eu faço das coisas, porque o problema está em nós, não nas coisas, tá? Então, o evangelho, ele tem esse propósito transformador e, ao mesmo tempo, ele além de um código moral de conduta, ele tem ensinamentos muito práticos, como o que eu acabei de colocar para vocês. Eu vou trazer mais alguns para a gente refletir. Eu não vim destruir a lei. O que nessa passagem Jesus está propondo? Né? A gente fazer a reflexão, qual é a minha lei? Qual é a lei que eu vim dar cumprimento? Ou seja, qual é a minha lei interna? Como é que eu estou lidando com a minha lei interna? O que é a minha lei interna? A minha lei interna é quem sou. Eu remeto àquela passagem lá de vocês, da coerência, da falta de cisão interna. Então, para que eu não seja uma pessoa cindida, ou seja, para que eu não fique dividida e me autodestrua do ponto de vista da minha saúde mental, eu preciso perceber qual é a minha lei interna, a que eu vim dar cumprimento, o que é realmente o que eu nasci para ser mesmo, o que me faz realmente feliz e me sentir bem nesse mundo, que às vezes a gente vive uma vida completamente incoerente. Renascer da água é outro tema. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um convite, claro, ao renascimento, não apenas pelo aspecto da reencarnação, mas renascer é preciso. Mesmo durante uma encarnação, você precisa morrer e nascer várias vezes, né? Quando morre a criança, nasce o adolescente, morre o adolescente, nasce o adulto, nasce a pessoa de meia idade, morre a pessoa de meia idade, nasce o idoso. Cada fase dessa aí tem suas delícias e seus dissabores, tem seus deveres, seus desafios, né? E suas coisas boas, suas benéficas. Então, em que aspecto, outro aspecto que também pode ser abordado a partir dessa passagem de renascer da água,
é o aspecto da rigidez, né? A água é algo que traz fluidez. Então, eu posso me perguntar a partir dessa passagem, onde na minha vida eu estou sendo rígida, onde eu estou sendo rígido, onde eu preciso ser mais flexível, porque tudo que é rígido morre, tudo que é flexível vive. Então, são alguns aspectos da atualidade do Evangelho, tá? Um tema que eu gosto muito também é das bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, né, porque serão consolados, é muito interessante, porque qual é o consolo da aflição? É da aplicação, né, ou melhor, desculpem, da aflição acolhida é que vai vir a consolação. Então, quando eu tenho consciência das causas ou das gênesis da minha aflição, quando eu compreendo o que está sendo solicitado, eu me consolo. Aquilo deixa de ser uma aflição, aquilo deixa de ser uma ferida. Então, a pergunta para deixar para vocês, para que vocês possam utilizar o Evangelho no momento atual da vida de vocês, é: qual é a sua ferida hoje? Bem-aventurados são aqueles que percebem e enfrentam suas feridas e aflições, porque serão consolados. Eu preciso entender qual é a minha aflição, eu preciso entender qual é a minha ferida atual, para que eu possa olhar para ela e possa acolhê-la e possa curá-la, porque é a partir disso que virá o consolo. Quando a gente sofre sem saber por que está sofrendo, é desespero. Outra passagem interessante é a parábola do semeador, né? O semeador que sai a semear, aquela que diz que ele semeia, cai semente e aí os pássaros comem, cai semente nos espinhos, começa a crescer, mas depois os espinhos abafam, cai semente na terra, na areia, e aí não vinga, não cresce, e cai semente na boa terra e cresce e floresce. Então, o que a gente pode refletir dessa passagem para o nosso momento atual? Né? Traçar um paralelo entre nossos talentos e a destinação desses grãos de sementes. Um talento, quais são os talentos nossos que foram esquecidos, que foram levados pelos pássaros? Quais os talentos que caíram em terra ruim e não se desenvolveram? Onde é que eu estou botando a minha energia? Né? Quais foram os espinhos que são as adversidades da vida que sufocaram? Que talentos foram realmente bem desenvolvidos? Ou seja, onde eu estou colocando as minhas sementes? Onde eu estou colocando esforço? Às vezes eu estou colocando esforço e semente em terra seca, eu estou colocando em areia, eu estou colocando na nuvem, eu estou colocando o que significa os pássaros, ou seja, eu estou semeando, mas semeando de forma inútil, porque aquilo ali não vai vingar, porque aquilo ali vai ser levado. Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm sonhos, mas que são sonhos que estão tão fora de uma realidade que ela coloca muito esforço naquilo ali, mas os pássaros levam. Por quê? Porque não tem enraizamento na realidade, portanto não é possível, e às vezes a gente deixa de colocar energia em outras coisas que vão nos trazer mais frutos, e ficamos teimosamente jogando a semente aonde não vinga. A porta estreita, né? Que Jesus fala, né? Que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque a porta é estreita. E a abordagem que nós podemos fazer para trazer para a nossa vida é: qual é a porta estreita da minha vida? Ou seja, onde eu preciso passar, mas está sobrando coisa. Às vezes é o ego que está muito gordo, às vezes nós estamos muito apegados a coisas materiais, e eu não consigo atravessar para viver outras experiências, porque eu estou apegado a coisas, pessoas, lugares, ou eu estou muito vaidoso ou vaidosa, meu ego está muito inflado, e aí eu não consigo fazer adesão na realidade. Outro tema: meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com meu reino não é deste mundo? A gente pode pensar
inicialmente que ele está falando de um reino fora do planeta Terra, né? Eu discordo um pouco dessa abordagem, eu acho que ele está falando do reino interior, ou seja, o meu reino combina lá com o reino de Deus, está dentro de vós, tem toda a coerência. O que reino eu estou construindo dentro de mim? Eu estou colocando minha essência no externo ou estou me deixando levar por esse mundo externo? Quais os meus verdadeiros valores? Então, como eu estou construindo meu reino interior, que é o que eu vou levar quando desencarnar? Porque, né, quando a gente desencarna, é o reino interior que a gente leva. E uma outra passagem que a gente pode trazer para a atualidade é: muito se pedirá aquele que muito recebeu. Quanto mais você conhece a si mesmo, maior responsabilidade diante da vida. Então, quando você conhece a sua designação pessoal, quando você conhece e sabe que você é um espírito imortal, né? Você tem, então, vai ser mais cobrado. Você vai ser mais cobrado. Então, quanto mais se caminha na direção do autoconhecimento, mais se deseja saber. É um caminho sem volta, né? A cobrança, ela é interna. A serenidade, ela vem da própria essência que encontra canal de expressão. Então, quando eu consigo um canal de expressão da minha essência no mundo, eu encontro a serenidade. Então, quanto mais você sabe sobre si mesmo, mais você se cobra, tá bom? Bom, eu queria trazer para vocês alguns valores éticos da atualidade e algumas reflexões que eu chamei de a escolha entre Jesus e Barrabás, né? Será que nós ainda continuamos fazendo a nossa escolha, Jesus ou Barrabás? Tem uma passagem do Evangelho que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que coisa, né? Essa passagem está em Mateus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque Jesus sabia que estava falando para o espírito imortal. Por isso, a atualidade da sua mensagem. A mensagem de Jesus, ela é imortal, porque ele não falou para os homens ou para as mulheres, também não foi para um povo, uma nação ou uma época, ele falou diretamente ao espírito imortal. O conjunto da obra de Jesus, sua vida, seus sentimentos, ou podemos dizer que sua vida em si foi seu maior ensinamento. Porque os mais belos e profundos relatos de sua passagem pelo planeta como espírito encarnado vieram de seus encontros em situações da vida cotidiana. Ele revelava sua inteireza e o seu equilíbrio a partir da sua sabedoria em lidar com as contradições humanas. Então, ele pegava o exemplo de coisas do cotidiano e aproveitava para um ensinamento para as pessoas. Então, existe em nós essa sabedoria, esse legado que Jesus deixou. Então, a nossa alma, em sua essência divina, compreende essa mensagem que Jesus deixou, que transcendeu e transcenderá o tempo e continuará reverberando nos tecidos que constituem o nosso ser. Sua vida foi uma demonstração do potencial do espírito. Sua afirmação, eu e o Pai somos um, não significa que ele estava dizendo que era Deus, mas que estava vivendo em profunda unidade com Deus. E essa profunda unidade com Deus que Jesus revela é uma revelação em relação ao destino humano, em sua trajetória de descoberta dessa unidade. Então, nós estamos aqui, e o Evangelho é um caminho, é um manual, um guia para retornarmos vivermos nessa unidade com Deus. Ele aproveitava todas as experiências humanas para nos impulsionar ao encontro dessa unidade com Deus. Mas nosso nível de consciência, tanto lá atrás quanto nos dias atuais, nós não conseguimos ainda perceber essa unidade.
criados simples e ignorantes, tivemos e teremos, com certeza, uma longa jornada até alcançarmos um nível de consciência capaz de nos apropriarmos plenamente de quem somos. Ainda estamos longe disso, mas estamos caminhando. Até que a simplicidade se foi. Hoje nós somos criaturas complexas, mas a ignorância ainda permanece. Então, a descoberta desse vínculo único, perene e inquebrantável é o caminho para abandonar a busca por um Deus lá fora e encontrar um Deus aqui dentro. É isso que nós precisamos, encontrar o Deus aqui dentro de nós. E é isso a atualidade do Evangelho, é isso que o Evangelho faz por nós nesse momento atual. Está tudo lá, tudo disponível para que você possa usá-lo como um manual de guia, de conduta, de compreensão da vida e de todas essas mazelas que nós enxergamos na sociedade, que foram construídas por nós mesmos. Portanto, a melhora começa a partir de cada um. Meus amigos, minhas amigas, muitíssimo obrigado por vocês terem chegado até aqui, terem me ouvido até o fim, e até uma próxima oportunidade. Fiquem em paz. Um grande beijo.